Gente, a gente vai falar de algumas coisinhas aqui. Dinheiro é um assunto que está na Bíblia inteira. Isso vocês já sabem, já devem ter ouvido falar que é um dos temas mais abordados que existem. Mas é impressionante como é difícil falar sobre dinheiro, né? E hoje vocês vão sair daqui com 3 dicas para vocês se tornarem ricos amanhã, tá? Tô brincando, não vai ser isso aqui não, tá? Mas é isso que vocês estão vendo na internet. E a gente tem que tomar muito cuidado como cristão, e a Bíblia fala muito sobre dinheiro, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas na pandemia teve uma questão bem interessante, né? As oportunidades que a gente perdeu por conta da pandemia, ou as oportunidades que vieram, a gente não soube pegar elas na pandemia. Uma das coisas que eu sinto muita falta é o fato de eu estar aqui com o Gi, estar com vocês, e a gente não conseguir dar um abraço, não conseguir estar junto do jeito que a gente quer estar, né? Fazendo aquela bagunça. Muitas oportunidades foram emocionais que a gente perdeu, a oportunidade de dar um abraço em alguém que a gente queria, que a gente acabou perdendo, teve a oportunidade de trabalho, pode ser que você, em algum dado momento, deixou de trabalhar por conta da pandemia, a gente veio no caminho falando sobre isso, ou talvez você teve um dos melhores anos da sua vida, a oportunidade veio e você pegou ela, né? E a gente vai falar aqui sobre como que a gente consegue utilizar o nosso conhecimento, utilizar a nossa fé e conseguir pegar as oportunidades que vierem aí, tanto financeiras quanto também na nossa vida cristã, e como aplicar isso. Difícil, uma missão bem complexa que eu tenho aqui, tá? A minha caminhada, eu já estou há 6 anos com um planejamento financeiro particular. Isso quer dizer que eu sento, converso com as pessoas, entendo as necessidades, vejo muitos erros acontecendo, muitas coisas práticas que precisam ser resolvidas. Eu não vou entrar nesses detalhes com vocês hoje, mas o meu Instagram, ele está lá para você seguir, tô brincando, não é só isso não, é para vocês também mandarem perguntas. Eu acho que a gente perde uma oportunidade muito grande de usar o nosso celular de uma maneira mais inteligente. Como assim? Vocês estão aqui ouvindo e pode ser que no meio do caminho você, cara, fiquei com uma dúvida, uma coisa não ficou clara, pode mandar, manda para o Gi, manda para mim, manda para quem vocês acharem, e não percam essa oportunidade. Então eu não vou ficar ofendido, exceto pela Larissa, que é minha esposa, se vocês ficarem no celular, tá? Mas de resto, todo mundo pode ficar. Ela estava no celular, gente. Eu tô pegando ela aqui no pulo. A gente vai falar sobre um e-mail que vocês já receberam muito. Tem que tomar cuidado, né, para não ficar movimentando. Me fala aí qual é o meu range aqui. Um e-mail que vocês todos já receberam em algum momento. Sabe aquele e-mail de um cara muito rico que mora em algum país estranho na África, que te ofereceu milhões e milhões de reais como herança? Você recebeu esse e-mail em algum momento da sua vida, o seu pai, sua mãe? Não? Já recebeu, né? Já recebeu, ou teve que resolver para o seu pai ou para o seu sogro, né? Esse e-mail é de verdade, que estão falando que eu posso investir em petróleo na África, ou eu sou herdeiro do rei do Congo, enfim, tá? Essa história que Jesus usa aqui em Mateus 25, ela faz parte de outras parábolas, tá? E a gente vai ler ela. Mas é como se você recebesse esse e-mail e você tivesse uma oportunidade. E como que você vai interagir com essa oportunidade? E essa oportunidade é financeira. Esse texto que a gente vai ler, muitas vezes é utilizado pelo pastor para falar o seguinte: você que é guitarrista, ou você que sabe pregar a palavra, você deveria investir os seus talentos no reino de Deus, ou você vai ser, enfim, condenado, que é o que acontece no texto. Mas muitas vezes se perde o aspecto financeiro, ele está falando de dinheiro, oportunidades, negócios, tá? A gente vai entrar nesses detalhes juntos. Certeza que vocês todos já ouviram falar dessa parábola. Deixa eu só entrar aqui, porque o Face ID não está pegando. Tá? Então vamos lá, Mateus 25, eu vou projetar aqui. Você pode pegar no seu celular, essa é a NVI, tá? Então, para facilitar um pouco mais a nossa compreensão. Então, 25, 14 a 30. Todo mundo achou aí? Tudo certinho? Vamos lá, então. Mateus 25, 14 a 30. E também, será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um, deu 5 talentos, 33 quilos de ouro, que, de acordo com o Google, seria mais ou menos 1,4 milhões de reais. Dólares, desculpa, 1,4 milhões de dólares. Bom para vocês?
Fechou? Boa oportunidade de negócio? Cicobi? Fechou? Estou mandando para lá, tá? Então, só para a gente colocar esses números aí na nossa vida, tá? O que seria alguém te oferecer hoje 5 vezes 1,4 milhão de dólares? Boa oportunidade, né? É isso. Então ele fala, olha, eu vou dar 5 talentos, e a outro eu vou dar 2, e a outro 1. Então, 5 para 1, 2 para cá e 1 para cá. A cada um de acordo com a sua capacidade. Olha só. Em seguida partiu de viagem. A gente não sabe exatamente por esse texto para onde ele foi, mas a ideia, você tem essa parábola em outros lugares da Bíblia, de maneira paralela, que fala que foi para uma terra muito distante fazer negócios. Tá? O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os. Se você for na versão, nas versões mais antigas, ele vai falar, em vez de aplicou-os, vai falar, ele negociou. Pegou, foi lá negociar com os mais de 6 milhões de dólares que tinha. E ganhou mais 5. Então, acabou que é bom mesmo. A capacidade do cara é boa. A gente vai falar sobre isso. Tá? Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Também um cara muito bom. Dobrou o investimento dele. Tá? Queriam uns caras desse aqui. Tá? Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, vejo que eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, que nem era tão pouco assim, né? E eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja que eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, vinha o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Para quem está investindo na poupança, parabéns, é isso que você está fazendo. Fica a dica, tá? Veja aqui está o que lhe pertence. Então, não fiz nada. Está aqui o dinheiro, mas eu não perdi nada também. Mentira, perdeu sim. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Interessante, né? Falando de juros e banqueiros aqui, coisa que a gente acha na nossa cabeça que é algo atual, muito do momento. Então, você devia ter confiado nos banqueiros, e ele fala, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Beleza. Eu sempre gosto de ouvir a história e tentar resumir. Resumo. Tinham 3 caboclos bons, um mestre muito rico, tá? E esses caras saem para investir um dinheiro que foi dado para eles com base na capacidade. E ficou muito claro o histórico de performance desses caras. Um cara, os primeiros 2 dobram na hora. O que é ruim de serviço, faz o que ele sabe fazer, ser ruim de serviço. E você tem um mestre que ele é muito diligente e sabe investir. Certo? Boa. Excelente. Muito bom. Afasta de mim. Isso aí, boa. E eu acho que isso daqui também está correndo sérios riscos, tá? Estou movimentando aqui. Boa. Então, com quem que você se identifica? É bem capaz que você começou, olhou isso aqui e você já se identifica. Cara, talvez eu seja o servo mau. E aí, se você for de uma igreja que te reprimiu muito, talvez você esteja aqui, cara, eu estou nessa situação. Ou talvez você foi criado achando que o mundo é seu e que você sabe dobrar dinheiro. Então você vai falar, não, eu sou o cara bom. Me dá 1 milhão aí que eu faço 2. Né? Ou talvez você está se identificando agora como o mestre, o cara que está lá e tendo que delegar o recurso e ver aquilo se multiplicar.
tentem se identificar em vários aspectos dessa história, e a gente vai focar nos bem-sucedidos. Eu vou falar do mal-sucedido, e eu vou falar do mestre no final, de maneira mais resumida. Então vamos lá, vamos aprender com os caras que foram bem-sucedidos, tá? Então, os caras que foram bem-sucedidos, eles tiveram 4 premissas aqui. Primeiro, eles estavam preparados. E eu vejo que tanto na nossa vida com Deus, quanto na nossa vida profissional, lá fora, que também é a nossa vida com Deus, tá, gente? A gente quer muito e está pouco disposto a se preparar. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque a meritocracia está clara. O cara já me deu resultado, ele vai me dar resultado de novo. E muitas vezes, talvez até quando a gente está começando a carreira, a gente fala assim, eu estou pronto, por que você não está me dando uma oportunidade? Tá, eu lembro de pensar isso do meu pai. Meu pai podia investir nos meus projetos, graças a Deus que não investiu no começo, porque senão eu teria perdido dinheiro para ele, porque não estava pronto. Tá? Então, no versículo 15, a gente já vê uma questão de meritocracia acontecendo. Número 2, por esse lado aqui, ó, chegou a sua vez. Então, talvez esteja no seu momento e chegou a sua vez. Você está preparado e a oportunidade pintou. Como que você deve agir com relação a isso? Terceiro é a ação em si. Ser imediato. A gente percebe isso 2 vezes. 2 vezes os caras estavam preparados e uma terceira vez quando o cara estava despreparado. E o que ele fez? Ele agiu imediatamente, mesmo que de maneira errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Mas tomar cuidado com não deixar para amanhã o que a gente tem que fazer hoje, né? E a outra pergunta é o que você sabe fazer bem? Aqui não ficou claro, porque dá a impressão que eles aplicaram esse dinheiro, mas na Bíblia deixa muito claro, na Bíblia, versão mais antiga, vai falar, eles negociaram. Esses caras sabiam negociar. E realmente sabiam, porque eles dobraram o dinheiro deles. O que você sabe fazer? Então vamos entrar em detalhes aqui sobre o primeiro ponto. Tá? Então, o preparo. Tá? Eu não sei, a gente está em Goiás, então talvez essa situação de surfar não seja melhor. Eu falei até surfar para a gente reforçar aqui. Quem já surfou aqui? Pegou ondinha, jacarezinho? Alguém? Nossa, exemplo é péssimo, tá? Acho que peguei o pior exemplo possível. Então deixa eu exemplificar. Eu também sou goiano, tá? Só que eu morei no Rio de Janeiro e eu decidi, cara, eu estou no Rio, eu vou aprender a surfar. Mentira, não aprendi, me machuquei muito. E eu decidi que eu ia pegar jacarezinho turbinado, tá? Chama surf de peito, mas não é surf com onda, com a prancha, não. É surf de peito, você só coloca um pé de pato. Os caras ficavam rindo de mim. Mas tudo bem. Uma coisa que eu aprendi. A onda está aqui, assim, ó, em cima de você, já era. Você vai ser um com a onda. Já ouviu falar de ser um com a onda? Ela pega você e ela vai te dando um capote daqui até o final da praia. E você chega lá sem short no final. Tá? Então, só dando a dica para vocês que vão sair daqui, né, a pandemia está aliviando um pouco, eu vou viajar, eu vou para onde? Vou para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem umas ondinhas, você acha, não, isso aí ondinha não é nada. Aí você chega lá e ela te dá um capote. Tá? Então, seguinte, onda, você não nada quando ela está em cima de você. Você olha, por isso você vê aqueles carinhas sentados na prancha, assim, eles ficam olhando. Aí vem a onda lá de longe. E o cara já começa a remar. E quando eu estava lá no comecinho, eu ficava assim, povo louco. Aquilo não vai dar em nada, não. E o cara remando, e eu sentindo a água me levando. Falei, não, quando chegar lá perto, eu pego essa onda, vou voar. E voava mesmo. Eu voava para lá, para cima, para baixo, acabava sem nada no final. Tem que remar antes. Então não adianta. Se hoje a pessoa chegar para você e te oferecer milhões de reais e você não ter para onde aplicar, ou você não estava trabalhando, ou você não estava se formando, você não estava adquirindo experiência, a chance é que você vai perder essa oportunidade. Tá? Então, no próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre essa democratização que a Bíblia deixa clara. E eu vou falar pela minha geração. Eu vejo que a minha geração, a gente quer muito, porque os nossos pais falaram que a gente podia alcançar qualquer coisa. Tá? E com duras penas eu tenho percebido que não é bem assim. Tá? A gente não alcança qualquer coisa. E tudo que a gente alcança é com muito suor. E a Bíblia deixa claro aqui essa questão da meritocracia. Tá? E aí a gente tem que tomar cuidado também, porque quando a gente fala da meritocracia, a gente vê também que as oportunidades financeiras muito fáceis atraem a gente.
atraem a gente. É impressionante, eu trabalho com 2 linhas: investimento, que seria desde ações até um título de tesouro direto, uma coisa super simples, e eu trabalho com seguro, tá? Raramente um cliente meu, é um seguro um pouco diferente, tá? Mas raramente um cliente meu de seguro chega numa conversa de jantar e fala: então, eu tenho um seguro de vida, e ele é resgatável, e ele... Não é empolgante. Não é empolgante. Sabe o que é empolgante? Bitcoin. Bitcoin está no assunto de todo mundo. Vamos falar de Bitcoin. Cara, rachei de ganhar dinheiro. Todo mundo só conta quando racha de ganhar dinheiro. Ninguém fala quando perde, né? Mercados futuros. Gente, a democratização do mercado financeiro é maravilhosa. Vai te ajudar. Só que toma cuidado com uma coisa. Tem uma frase famosa que é: there is no free lunch. Não existe almoço grátis. Tá? Então, quando você ouve essas mensagens muito assim, fique rico rápido, né? Gente, é basicamente uma armadilha, ela vai te pegar, tá? Invista em apostas. Alguém já ouviu falar disso? Sério, alguém ouviu falar de investir em aposta? Eu sei que vocês são tudo crente aqui e não pode falar, né? Você ouviu? Já ouviu falar? Rentabilidade de 10% ao mês. Nossa vida, 10% ao mês? Bom, ruim? Ao mês, bom. Se você render 6% ao mês, gente, você dobra o seu capital em 6 meses. Desculpa, em 12 meses. Tá? Então é muito bom. Então, a democratização fez com que a pessoa que não tem preparo nenhum se joga na bolsa. Cuidado. Tá? A gente tem que se preparar em tudo na vida. E finanças, com certeza. Tá? A gente está cheio de informação, só que a gente gosta de informação rasa. A gente quer coisa que resolve o problema sim. Mas nem em finanças, nem na nossa vida profissional, nem na vida cristã, as coisas vêm assim. Elas demandam tempo, estudo. Eu estou te afastando do mercado? Não, estou falando, aproveite a democratização, que antes era uma coisa da elite, comprar ação era coisa da elite, tá? Mas use isso a seu favor. Se prepare, tanto para o mercado financeiro, quanto para a sua vida como um todo. Vamos lá. Outra coisa, sendo bem prático, eu vou tentar puxar teórico e prático aqui com vocês. Tem muita gente querendo fazer investimento sem resolver os problemas em casa. Isso é preparo. Como é que eu vou fazer um bom investimento se eu não tenho dinheiro? Você fala: não, Matheus, ninguém faz isso. Todo mundo. Eu falo com cerca de 40 pessoas por semana, gente. São 40 reuniões. Raramente eu acho alguém que está fazendo planejamento financeiro familiar, que é cuidando da vida financeira, olhar suas finanças, categorizar as finanças, entender se você está endividado, entender se você precisa diminuir algum gasto que você está sendo excessivo, quitar a dívida é uma coisa que você tem que fazer, tem meta financeira. Vou usar uma frase com vocês aqui, autora maravilhosa, vocês conhecem, tá? Ela é autora das melhores frases. Eu não vou ter meta, mas o dia que eu bater a meta eu dobro. Conhece? É engraçado, né? A Dilma, ô Dilma, como é que você fala uma coisa dessa? É a sua vida financeira. Já parou para pensar nisso? Você fez conta de quanto você tem que juntar de dinheiro para você se aposentar? Você já fez essa conta? Não, eu confio no INSS. Beleza, fica à vontade, pode confiar no INSS, toma cuidado, porque o INSS de tanto em tanto tempo, ele muda. E você, em média aqui, ainda demora uns 25 anos para se aposentar. A gente tem que fazer um planejamento financeiro para se preparar, para depois a gente discutir, com o tanto dinheiro que você guardou, o quanto que você vai investir em reserva emergencial, quanto você vai investir nas coisas práticas da vida e investimentos. Outra coisa, Matheus quer investir em fundo de investimento imobiliário. Ô, trembão, todo mundo acha que é o trem mais seguro porque tem imobiliário no meio, né? É casa é seguro, né? Uhum. Vai ler, gente. É uma das coisas de mais alto risco que existem no mercado, mas como o primo rico falou, eu vou investir. Gente, se você não tem dinheiro, uma reserva técnica, reserva emergencial, se surgir uma boa oportunidade, nem dinheiro você tem para aplicar. Então, o preparo é algo que a gente tem que fazer antes da onda chegar. Deixa eu dar um exemplo muito, muito maluco. Março do ano passado. Se você tivesse uma bola de cristal e eu te desse 500 mil reais, a bolsa fez assim, ó, caiu lá embaixo. Quem não estuda a história da bolsa, perdeu essa oportunidade, tirou o dinheiro, tá? Quem conhece foi lá e aplicou.
Isso exige preparo, tempo, qualificação, para você fazer isso de uma maneira correta. Então, não adianta tentar fazer, só olhar lá, gente, que você viu no YouTube, e tentar aplicar. Isso precisa ter uma métrica, um caminho, um planejamento anterior, dinheiro guardado, tá? E aí depois a gente vai partir para outras coisas. E tomar cuidado com os charlatões, gente. Por que isso atrai tanto? Por que sua alma é tão atraída a algo tão ambicioso? Tá? Vai com calma, constrói tudo, depois você vai entendendo o mercado, para depois você se jogar de cabeça em alguns tipos de investimentos. Então, o preparo é a primeira coisa que a gente vê aqui desses caras. Né? Vamos passar aqui. Talvez você se preparou, então você já fez essa tarefa de casa. E aí vem a sua vez. Eu lembro que quando eu estava... eu trabalhei muito tempo na Procter & Gamble, que cuida da Gillette, cuida de Pantene, entre outros produtos aí. E um dia eles me ofereceram uma vaga no Panamá. Eu vou ser sincero com você, eu aceitei a vaga porque eu era louco, porque eu não estava preparado de maneira alguma. Tá? Mas eu não quis perder a oportunidade. Tá? E o Kairos, a gente usa esse conceito muito na igreja, mas o Kairos ele também tem na mitologia grega, e ele basicamente, vamos passar para o próximo slide aqui, ó, é uma representação de oportunidade. Ó, oportunidade é representada por Kairos, uma figura que tem uma trança na testa e a nuca é careca. Olha que interessante, a oportunidade, ela tem cabelo na frente e careca atrás. Passou, meu querido, já era. Igualzinho onda. Fez sentido isso daqui? E aí a gente fica esperando que depois que passar a oportunidade, a gente vai conseguir pegar. Tá? E normalmente no mercado financeiro a gente vê esse erro muito grave em vários aspectos. Tá? A bolsa agora está em 120, quase 130 pontos, aí todo mundo quer usar. Todo mundo quer entrar. É o momento mais alto, é o momento que você vai comprar ações mais caras em geral. Tá? Mas você está pouco preparado até para identificar oportunidades? Será que você é esse cara aqui, ó, que está pronto para, se uma situação boa chegar, você bater no peito e chutar para o gol? Eu tenho a impressão que a gente não está. Então, a gente nem está na primeira etapa, assim, mas muitas vezes a gente precisa pensar nisso. Mas talvez você está nesse momento na sua carreira, você está nesse momento no seu relacionamento, e você está perdendo a oportunidade, você está deixando aquilo passar. Tá? Toma cuidado. Avaliem as oportunidades com o preparo que você tem, a experiência que você tem, mas não percam o timing de uma boa oportunidade. Vamos lá. Então, conhecimento, experiência, recursos, consistência. Tá? Primeiro, se você tem conhecimento das ferramentas financeiras, você vai conseguir aplicar e ganhar experiência. Com a experiência, você ganha mais recursos e aí você consegue entrar na bolsa ou em outros investimentos. Estudem sobre isso. Leiam sobre o que é, como que funciona, como que se aplica, para você tentar entender e conseguir capitalizar nessas oportunidades. Tem uma frase que a bolsa é um cassino para quem aplica a curto prazo. É um cassino, é a sorte. Mas quem aplica a longo prazo é uma máquina de juros compostos. Então você tem essa oportunidade, mas se você for consistente, não adianta, não é um tiro, não é 50 metros rasos, tá? É um desenvolvimento que a gente vai fazendo ao longo da vida, tá? Bom, vamos lá. Ação imediata. O que eu acho impressionante desses caras? A gente já pode até passar aqui, tá? Eles não perdem tempo. Será que você, na pandemia, não ficou muito receoso e você está perdendo tempo? Eu entendo que o medo ele é um fator que a gente tem que considerar em tudo. Mas será que a gente está conseguindo avaliar no meio de tantas notícias ruins, tantas dificuldades, né? E a gente sabe que são coisas reais. Quais oportunidades que a gente está perdendo? Deixa eu dar um exemplo muito maluco aqui. A gente ficou online. E eu ouvi uma pregação esses dias, eu achei muito interessante. Ele falou assim, Jesus vai voltar, certo? O que está faltando para Jesus voltar? Tem uma série de sinais que alguns acham que já aconteceram, outros acham que não aconteceu. Mas tem uma coisa, todas as nações precisam ouvir falar do Evangelho, concordam? E a gente está doido para voltar e sair do offline.
Qual é a maneira mais prática da gente alcançar pessoas que talvez a gente nunca vai ter a oportunidade de alcançar? Esse ano eu consegui ampliar muito o meu trabalho simplesmente porque eu pude falar na internet com as pessoas. A gente está aqui desesperado tentando fazer funcionar. Funcionou? A gente está... Então, ótimo. Estou falando com gente que está em casa. E talvez eu vou falar com uma pessoa daqui a 5, 6 anos. Tá? A gente fica só com foco no dia que vai melhorar, no dia que vai melhorar, no dia que vai melhorar, o dia que melhorar. E aí tem um versículo na Bíblia que fala assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes o fim que desejastes. Então buscar-me-eis e me achareis quando buscardes. Vocês já ouviram esse texto? Aí todo mundo fala: nossa, eu vou usar isso daí para minha vida, eu recebo, aí abraço, tatua o braço, né? Ele vai fazer os meus desejos. Sabe o que aconteceu com aquele povo depois de ter recebido essa profecia? 70 anos na Babilônia, escravos. Só que a gente lê só onde a gente quer ouvir, né? A gente escuta aqui, não tá bom isso aqui, eu vou parar esse texto bem aqui, porque tá bom, salvar, economizar aqui, porque é bom para eu lembrar. E aí, sabe o que a Bíblia fala? Ele fala: você está na Babilônia, você está na escravidão, não entrega a sua alma, não. Não desfalece. Vai, case, entregue seus filhos em casamento. Vai, construam casas, façam negócios, vocês vão viver aqui. Quanto tempo que a gente está perdendo? Deixa eu colocar isso em perspectiva do Evangelho. A gente ficou morrendo de medo de morrer. Pela primeira vez na vida eu vi gente com medo de morrer nova. Normalmente a gente vê uma pessoa mais velha e ela fala de morrer, é um assunto mais comum. Se a gente está com tanto medo da pandemia, tanto medo do que pode acontecer, isso deveria ter alavancado o Evangelho de outro nível. Concorda? Se você está tão preocupado de que você pode passar uma doença para os seus pais e os seus pais irem para o hospital e não voltarem, você não acha que você deveria ter preocupado em pregar o Evangelho para eles, garantir que eles, se algum dia não voltarem, pode ser que não seja dessa vez, quando eles não voltarem, eles ao menos vão estar contigo daqui a 100, 200, 300 anos no céu? Quais são as oportunidades perdidas? Porque você se sente pouco qualificado, porque você se sente com medo, porque você se sente que não é o seu momento, ou que isso daí é para o outro. Deixa eu falar um pouco com as mulheres. Existe uma estatística de que homem se mete muito em acidente e morre muito. E que o homem toma mais chances do que mulheres. E numa entrevista de emprego, as mulheres tendem a não se sentirem qualificadas comparado com os homens. E a gente sabe muito bem que as mulheres são muito mais qualificadas do que os homens. O medo faz com que elas não assumam um risco e cresçam ainda mais. O que está te segurando? Qual é a oportunidade dessa pandemia que já passou? Usa ela para você avaliar o que pode vir no futuro e tentar falar assim: olha, eu não vou deixar, não vou abrir mão. E eu vou falar sobre finanças, beleza, mas pensa em quem que você ama, que talvez daqui a X dias não está mais perto de você. O Francis Chan conta uma história sobre a avó dele, que ele passou a vida inteira com a avó dele sem ouvir o Evangelho. Em um belo dia um péssimo dia, a avó dele foi para um hospital. Ela era nova, mas ela foi para o hospital, ela teve um problema, entrou em coma e não teve mais contato. Naquela época não era pandemia, então ele foi até a cama dela e ele ficou a noite inteira falando o Evangelho para ela. Ela não era cristã. Ele perdeu essa chance. E ele disse que foi um dos grandes movimentos na vida dele, de Deus, para ele decidir assim: sabe uma coisa? Eu não posso perder mais tempo. Eu estou falando de pregar para os outros. Talvez eu esteja falando com você. Você está perdendo tempo com Deus? Ou você está perdendo tempo de Deus? Pior ainda, brincando com o Evangelho, sem decisão, sem vontade. Você está brincando de ser crente? O que está faltando? Será que Deus não está cheio de oportunidades? Eu não estou falando de vida profissional, mas oportunidades de você ser usado no reino de Deus, e você está perdendo a chance? Então vamos lá.
faça o que você sabe fazer. Faça o que você sabe fazer. Nesse texto, nessa versão, está falando bem claramente, eles aplicaram o dinheiro. Então, eles sabiam aplicar o dinheiro. Tá? Tem uma frase em inglês que ela é bem melhor do que a resposta que a gente dá em português. Cara, você pode fazer isso aqui para mim? Eu vou tentar. A frase em inglês que normalmente é utilizada é I'll do my best. Eu farei o meu melhor. Bem diferente, né? Quer dizer, eu vou fazer, ponto número 1, não é eu vou tentar fazer, e eu vou fazer do melhor da minha capacidade. Né? Isso aqui a gente tem que se preocupar muito. Tá? Você muitas vezes está olhando aqui, está falando assim, nossa, o Matheus está falando de aplicar dinheiro, cara. E ele falou de bolsa, depois ele voltou para outro assunto. Não é a minha é música. Eu sei que tem pouca gente que gosta de música aqui, mas a minha é música. A música que vocês começaram tocando, Matuto, foi exatamente do John Mayer. Certo? Maravilhoso. Que cara. O cara toca muito. E ele se espelhou muito no Jimi Hendrix, que é um outro guitarrista sinistro, né? Guitarra invertida, né? As guitarras dele vendem hoje por $600 mil, desculpa. Tá? O John Mayer passou 8 anos tocando em botequinho, em qualquer canto que ele achasse, para ter a oportunidade dele. Se eu falar agora que quero fazer parte dessa banda, mas eu nunca ensaiei, nunca toquei sax, vocês vão me deixar? Não, tem nada a ver. Tá? Mas se vocês tiverem esse talento, deixa eu jogar de volta, e você conseguir fazer isso se multiplicar, esse é onde você é bom, cara, se espelhe nisso. Esses caras aqui sabiam negociar, pelo menos é o que o texto mais conservador fala. Eles saíram imediatamente a negociar. Nesse texto fala, eles saíram imediatamente para aplicar. Talvez a sua é vender gado, imóvel, seguro, sei lá. Ou a sua é gerenciar pessoas, ou a sua é ajudar as pessoas na terapia, ou a sua é... Qual é a sua? Porque talvez você está querendo ganhar dinheiro rápido em mercado financeiro e tal, mas você não entendeu que você vai multiplicar muito melhor fazendo o que você sabe fazer. Faz sentido? Show. Então vamos lá. Aqui eu vou passar de maneira muito rápida, eu não vou entrar em todos os detalhes, sobre como a gente pode aprender com o servo mau e depois a gente vai aprender com o mestre. O que a gente pode aprender com o exemplo de algo que deu errado? Muito. Talvez hoje seja um bom momento de você fazer uma reflexão para trás, desde o começo da pandemia. Eu sei que lá em casa a gente fez muitas reflexões de tudo. Como que a gente reagiu, como que a gente não reagiu, o que faltou, o que não faltou, como que a gente poderia ter feito melhor, o que a gente deixou de fazer, que a gente deu bobeira, tá? Talvez você esteja num momento muito complexo, você está feliz que está voltando e ao mesmo tempo você está meio assim, será que esse trem vai dar certo? O que eu fiz de errado? Eu acho que é muito fácil a gente olhar só para quem deu certo e olhar no retrovisor e falar assim, esse cara deu muito certo. Quem dá uma palestra maravilhosa sobre isso é o Steve Jobs. Se tiverem oportunidade, escutem. O Steve Jobs fala sobre como a gente não pode avaliar a nossa vida somente no hoje, a gente tem que olhar no retrovisor. Porque a vida no hoje ele não faz sentido, mas pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, o que a gente viveu aqui venha a fazer sentido. Só para vocês terem uma noção bem rápida, o Steve Jobs ele fez a Apple, ele não era CEO, ele assumiu como CEO depois, ele foi demitido da empresa dele. Aí, tá bom, vocês vão me demitir? Beleza. Foi lá, ruim de serviço, cara, ruim. Fez a Pixar. Pixar, conhecem? Só os melhores desenhos possíveis, né? Digitalizados. Ele foi demitido da Pixar também. Você acredita? Você imagina se eu chegasse no Steve Jobs no dia que ele foi demitido da Apple e eu falasse, e aí, sua vida, você é um fracasso ou você é um sucesso? Ele fala, velho, eu sou um fracasso. Fui demitido da minha própria empresa. Como assim? E aí ele fala sobre esse aspecto, que é fácil a gente avaliar a nossa vida quando a gente conecta os pontos. Ele fala, connect the dots.
esse é um bom momento e é uma boa reflexão agora para você. Conecte os pontos. Conecte os pontos. Como que foi o começo da pandemia para você? Foi bagunçado? Foi complicado? Foi punk? Foi bom demais? Nossa, foi um dos melhores momentos. Como que foi para você? Avalie com esses erros e vamos tentar entender aqui com os erros desse caboclo aqui, ó, como que a gente pode melhorar. Tá bom? Então, pouco preparo. Eu acho que a bateria está acabando aqui. Pouco preparo. Ele está cortando de vez em quando só, mas... Então, ele não estava pronto, a onda bateu em cima da cabeça e ele desesperou. Segundo, ele foi por medo, receoso. Ele fala isso. Eu tive medo, porque você é assim, 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 aí eu não agi. Isso aqui no mercado financeiro, complexo. Agir com medo é muito complexo, porque tem momento que cai, tem momento que volta. Aqui, o medo é um dos piores conselheiros que você pode ter. Se hoje o medo está... Se hoje o medo está sendo quem rege a sua vida, toma cuidado. Talvez isso que eu estou falando aqui é o que você vai se identificar. Quando a gente começa a se fechar demais, e a pandemia levou a gente a isso, a gente começa a perceber que quem está falando no nosso ouvido é o conselheiro do medo. E eu não estou falando, gente, pronto, libera, vai lá, né, abraça todo mundo, acabou. Não é isso, não, gente. Eu acho que é a sabedoria que tem que ser o nosso, quem vai pesar, né? É a nossa vida espiritual, é a nossa caminhada com outras pessoas, é tudo isso. O medo não. Tá? Tomem cuidado, eu acho que a pandemia, o título principal, inicial da pandemia foi medo, 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 medo. E até hoje a mídia vende medo, 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 medo. E sim, existe algo muito complicado. Sim, existe algo muito complicado. Mas o medo, ele é que nem microfonia. Músico entende muito bem o que é microfonia. Microfonia é basicamente, pode estar silencioso aqui dentro, nenhum som. E entra uma onda aqui dentro desse microfoninho, e essa ondinha é detectada e vai para a caixa. Da caixa volta para o microfone mais alto, porque a caixa amplia. Volta para o microfone mais alto, ele amplia de novo. E aí você começa a ouvir aquele barulhinho. O que tem que fazer quando isso acontece? O pessoal da mesa. Olha o que eles estão falando. Ó. Corta. A internet se tornou um microfone, todo mundo tem um, e vários amplificadores. E o medo foi crescendo, crescendo, crescendo. O povo de Deus, a gente não anda pelas circunstâncias. E eu sei que é difícil. A gente anda por Deus. E eu não sei por que Deus não tirou essa pandemia de imediato. É o que a gente queria. Então tem algo para a gente aprender aqui nessa pandemia, nesse momento. Mas não deixe o medo ser seu conselheiro. Nunca. O seu conselheiro pode ser temor de Deus, mas o medo não. Tá? Procrastinador. Ele imediatamente fez um buraco e enfiou lá embaixo, mas aquilo ali foi o caminho mais fácil que ele achou. Concorda? Que preguiça. Que preguiça fazer um buraco e enfiar o dinheiro lá dentro. Ele procrastinou durante muitos anos, porque demorou anos para esse mestre voltar. Tá? E por fim, ele não busca ajuda. Vou falar isso aí, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Gente, eu trabalho com planejamento financeiro. Você não sabe a quantidade de gente que vem falar comigo para me dar a resposta. E, cara, tem uma frase do Jordan Peterson maravilhosa. Ele fala, sempre ache que a pessoa que está na sua frente sabe mais do que você. Beleza, vou ouvir. Mas esse cara não tinha conhecimento. Ele recebeu uma oportunidade de milhões, de 1,4 milhão de reais, dólares. Ao menos ele podia ter buscado ajuda. Buscado quem sabe. Cara, eu não sei mexer com... Eu não sei tocar saxofone, mas eu queria muito que tocassem saxofone na igreja. Então, vamos chamar o pessoal aqui. Entendeu? Planejamento financeiro, muitas vezes a gente vê isso. A pessoa ela tem preguiça e não busca ajuda, e aí isso se torna um ciclo negativo financeiro na vida dela. Através de dívida, tomando um caminho mais fácil. Tá? Mas isso aqui se aplica à nossa vida como um todo. Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre o mestre.
Olha, se você está numa posição hoje de poder, o mestre tem muito a ensinar. Muito. Eu percebo que normalmente as pessoas que sobem ao poder, elas têm muita dificuldade de delegar poder, tá? Mas o nosso mestre não. Inclusive, gente, fala uma coisa para vocês. Ele entregou para cada um de vocês a oportunidade. Talvez a sua agora seja pequena. Você passou numa faculdade e você está estudando. Ou é um estágio que não está te remunerando. Ou, não, pode ser uma grande oportunidade. Está no momento de você ir para fora do país. E Deus está abrindo essa porta para você. Tá? Então, Deus, Ele delega. Se você está na posição de mestre, delegue. E delegue para os qualificados. Para quem tem histórico de entrega de resultado. Segundo, diversifique seus investimentos. O que esse cara fez? Ele colocou 5 em um, 2 no outro e 1. Uma boa estrutura de carteira de investimentos, não é não? Baixo risco 10%, médio risco 20%, e ele é agressivo, ele decidiu colocar o resto em algo mais alto risco. Interessante, ele está diversificando os investimentos. Alguém chegou a fazer conta de quanto que ele fez de dinheiro em talentos? Quem que é matemática aí? Quem que é do mundo financeiro? Quanto que foi aplicado? Quem? 8. Quanto que foi recebido de volta? Hã? Ok. Quanto que foi recebido? Quanto que ele, no final ele tinha quanto? 15. Cara, ele quase dobrou o capital dele. Mesmo fazendo um péssimo investimento com uma parte, ele ainda voltou, ele praticamente dobrou o capital dele. Acabou que é bom diversificar. Acho que tem alguma coisa para a gente aprender aqui com Deus de estrutura de carteira, tá? Então, ele diversificou o risco dele. Ele não colocou tudo na mão do Mateus e falou, o Mateus que vai resolver, tá? Ele colocou assim, não, vamos pegar aqui o Gustavo, o Giovanni, o Gustavo a gente vai colocar o dom de advocacia nesse cara. E o Giovanni, a gente vai colocar o dom de pastorado, mas o Giovanni tem os outros dons também, né? Cara, eu nunca vi um cara bom de apresentação que nem o Giovanni, impressionante. A arte do Giovanni, eu falo que é a agência do Giovanni, né? Então, distribui um pouco, tá, Giovanni? Não fica segurando esse trem, não. E, por fim, o empreendedor. Eu sei que não está tão claro aqui, mas esse mestre, ele saiu de uma cidade para ir para outra cidade distante, passar muitos anos lá com um novo empreendimento. Tá? Então, a gente também tem aspectos aqui para aprender. Tá? Mas, Fernanda, passa aí para a gente. Com quem que você se identificou? Quem que te chamou mais atenção? Qual é o momento da sua vida? Você já assistiu um filme que você amava quando você era adolescente, aí você assiste hoje? Aí você fala assim, nossa, como é que eu gostei desse filme? Sinceramente, perdi meu tempo. E aí tem aquele filme que você viu quando você era muito novo, e aí você, nossa, como é que meu pai gosta desse filme? Coisa idiota. Aí você vai assistir hoje e fala, nossa, bom esse filme é bom, né? Momento de vida, né? Como que é o seu momento de vida hoje? Relaxa, gente, só tem mais 15 slides aqui, a gente finaliza rapidinho, tá? Mas, tô brincando, gente, é o último, calma. O povo está de máscara e eu vi o olho abrindo desse tamanho. Tá? Então é o seguinte, como que você está se identificando? Está abatido? Você é o cara que deu errado. Está morto? Acabou a sua vida? Deus fala que Ele vai caminhar com a gente até no vale da sombra da morte. E aí eu não preciso temer, porque eu estou com Ele. Ou você está num momento de muita oportunidade. Caraca, velho, estão me dando muita coisa e eu não sei o que fazer. É tanta coisa que eu já não sei mais o que fazer. E eu estou tendo que aprender no meio do caminho esse trem aqui. Como é que você está se sentindo? Ou será que você está num outro momento da sua vida, um momento da sua vida que você já recebeu muita oportunidade e você tem que fazer os outros crescerem. Você tem que delegar, você tem que diversificar, você tem que gerenciar. Qual o momento que você está? E a segunda coisa, gente, antes disso, volta lá. Que isso? O Fernando está apressado hoje. Como que eu me relaciono com o mestre? Você percebeu que existem 2 perfis aqui de relacionamento? Como é que você está com Deus? Deus é aquele relacionamento para você de toma lá da cá.
Você ainda está em um relacionamento com Deus que você só não peca porque você tem medo? Ou será que você está passando por um momento difícil e fala assim, cara, eu devo ter cometido algum pecado, alguma dificuldade, eu fiz, né? Deus está me punindo aqui. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus hoje? Ou você está num outro momento com Deus. Cara, Deus está me dando oportunidade e eu entendo que eu tenho que trabalhar muito mesmo, porque, né, quando Ele voltar, eu quero mostrar serviço para Ele. Mas eu estou me relacionando com um cara que é como se fosse um mega empresário. Eu ouvi uma frase, eu não sei se foi do Piper ou do Keller, que ele fala assim, gente, como assim crente que não quer falar de Deus? Como assim? Fala uma coisa, se você conhecesse o presidente dos Estados Unidos amanhã, mesmo que você não goste dele, tá? E ele fala assim, você é meu amigo íntimo, você entra na minha casa quando você quiser, você vai na porta lá e bate e fala, Mateus. Aí o segurança vai falar, nem sei falar o seu nome direito, filho. Volta. Não. Pode falar lá com o Biden e com a Kamala que eu estou aqui. E o cara abre a porta para você. Todo dia de manhã você vai lá, só para testar. E ele abre a porta para você mesmo, já te andou de jatinho para cima e para baixo. Você não ia contar para ninguém? Não, sério, você não ia contar para ninguém. É óbvio que você ia contar para alguém, gente. Se o Bill Gates, se o Elon Musk, qualquer pessoa de um poder grande financeiro e outros poderes te desse oportunidade para você ir na casa dele, você ia contar para todo mundo. E você tem um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, e você não conta para ninguém? Talvez você não tenha relacionamento com Ele. Ou você está com a sensação que se você bater lá na porta, Deus fala assim, volta. Não tem nada a ver, nem sei. Não passa nem na segurança. Só que não é isso que Jesus propôs. Então, para finalizar, gente, onde que Jesus está nisso tudo? Onde que Jesus está na sua vida financeira? Onde que está no seu trabalho, nas oportunidades, no seu medo, onde que Ele está? E é impressionante, porque essa parábola está vindo de Jesus. Ele podia ter usado 30 mil exemplos, como Ele usou. Se você vê, Ele está falando também no começo dessa parábola, porque Ele já contou uma outra parábola sobre as virgens. Tá? Mas Ele escolheu essa parábola aqui, que fala sobre o dinheiro, fala sobre não aplicar o seu dinheiro na poupança que você está perdendo, é um buraco. Ele fala sobre juros, ele fala sobre má gestão, ele fala sobre boa gestão, ele fala sobre diversificação, fala sobre vários conceitos aqui. E Jesus? Gente, se a gente pegar e a gente ver o que o servo mau fez com a cruz, talvez você esteja nesse momento. O Evangelho para você é uma grande oportunidade. A Bíblia fala que um homem achou o Evangelho como se fosse um homem que achou uma terra que tinha muita riqueza ali. Ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela terra. Você, quanto que custou a sua vida? Quanto que custou para você estar aqui hoje? Só porque não custou nada para você, não quer dizer que não custou nada para Ele. A cruz, ela está diante de vocês. É um sinal de salvação para alguns e é um sinal de tropeço para outros. Só que não tem jeito. Você já analisou a palavra decisão? A palavra decisão tem cisão no meio. Ela parte no meio. Não tem jeito. Jesus, ele fez uma aplicação na sua vida, chefe, que não tem volta não. Ele já morreu. E ele foi numa viagem agora. Continua aqui com a gente, graças a Deus e Espírito Santo. Mas ele vai voltar. E vocês viram aqui que não tinha data, né? Não tinha data. Falei assim, eu vou voltar daqui a 5 anos, então... Não. Cara, e se ele voltar amanhã? Foi o que esses caras pensaram. Falei, peraí, eu estou com 7, 8 milhões de dólares na minha conta
e eu não fiz nada. Cara, se eu voltar amanhã, velho, estou no sal. Tem que aplicar esse dinheiro já. A salvação de Cristo está disponível para você já. Não é depois de amanhã. Aí você fala, cara, todo mundo aqui é crente, então fala uma coisa para vocês. Tem um trem chamado crente nominal. Espero que você não seja. É o cara que senta na igreja, ele está aqui, ele posta no Instagram lá e coloca assim, ó, um versículo, né? Ou então aquele cara que posta uma praia dele de sunga na praia e posta um versículo embaixo, né? Maravilhoso. Então, se você se identificou, vamos orar pela sua vida. Então, é crente, né? Crente, cara é crente, velho, tá lá, tem uma cruz lá. O perfil do cara está escrito lá, crente. Você é crente nominal, você tem vida com Jesus, você ora, você busca a Deus, não como uma tarefa, mas como quem quer se aproximar de quem deu o maior tesouro. Quantas pessoas você tem contato? Será que isso daí não é o talento? Não é investimento? Será que Deus te deu um microfone muito grande e você só está usando para você mesmo? Eu sou filho de pastor, e é muito complicado. Filho de pastor, todo mundo assim, é pastorzinho, né? Só que demorei muito para entender que eu vou ser pastor, não aqui, ó. Isso aqui não é o meu momento de ser pastor. Isso aqui é um momento onde eu falo com pessoas novas sobre o Evangelho. Sabe onde que eu vou ser sal? O meu trabalho. O pastor Giovanni, ele tem um sério problema, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Giovanni, onde ele chega, ele é pastor. É tipo médico. Sabe quando o médico chega no avião, se alguém morrer do lado dele, ele tem responsabilidade sobre aquilo, ele tem que cuidar? Giovanni, ele chega numa festa de casamento, sabe o que acontece? O pastor chegou aí, gente, peraí, esconde cerveja. Ô pastor, paz Senhor, tudo bem, irmão? É aquele evangeliquez, assim. Sabe onde Giovanni, ele vai conseguir ser luz? Ele tem que ser luz aqui, ele tem que dar energia para vocês, não é energia mística não, tá, gente? Ele tem que carregar o celular de vocês para vocês irem para o mundo. E algumas vezes ele vai ter oportunidade, ele vai falar numa câmera e alguém vai ouvir, ou ele vai estar num lugar que o cara não sabe que ele é pastor, e vai falar, esse cara é legal, hein? Aí ele vai poder falar. E algumas vezes o cara vai procurar, proativamente, raro, um pastor. Quando o cara já está no sal, né? Aí quando procura o médico, aí a situação já está feia. Você já pegou uma colher de sal e enfiou na boca? Tem bom, né? Já fez isso? Sal em sacolinha é ruim. Sal espalhado bem em cima de um churrasquinho, gente. Ó, chuchu. Você. Qual é o seu púlpito? Quanto que você multiplicou? Se eu fizer um extrato, eu puxar o extrato agora. Gente, não é para te deixar com culpa não. Mas pensa. Quais são as oportunidades que você está perdendo? Quanto dinheiro espiritual foi aplicado na sua vida para você sentar e esperar algum dia, talvez amanhã não seja o dia, talvez amanhã seja o dia do seu amigo, e você não falou, abre a mente, gente. Pandemia levou muita gente. Quantos desses eram conhecidos seus e você perdeu a oportunidade? Você senta no seu escritório e o que você tem que ouvir, o que está claro no seu coração é que você tem que preencher uma planilha. Sabe o que está no coração de Jesus? É que você é sal, é luz, e você está se escondendo atrás de uma planilha. Porque você acha que o seu trabalho não é de Deus. Pois é. Seja luz. E se você precisa tomar essa decisão hoje, sobre a sua vida, eu não vou pedir para você levantar, eu não vou pedir para você colocar a mão, sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa, se você aceitou Jesus e está quietinho, você não entendeu o Evangelho. Está entendendo? Você conheceu o Deus Todo-Poderoso, Ele por algum motivo quis usar a minha vida para falar para o seu coração. Maluquice, porque eu não mereço. Mas Ele falou. E aí você conheceu esse Deus e está mexendo com você e faz tempo. Que vem te incomodando, e vem te preparando, e vem te plantando na sua cabeça. E você está abrindo mão disso. Pois é. Não tem outra oportunidade. Eu não sei quem vai estar aqui amanhã.
Se a pandemia me ensinou uma coisa, é essa. As pessoas se internam e talvez elas não voltem. Não perca a chance, gente. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, o seu evangelho, ele nos força a uma decisão muito grande. De como a gente vai aplicar o que foi feito por nós na cruz. Muitos aqui não se sentem preparados. Muitos aqui não se sentem que estão procrastinando, empurrando essa decisão com a barriga. Muitos aqui estão precisando de um choque. Eu te peço, Senhor Deus, que essa palavra não seja minha, mas que ela seja sua. E se ela é sua, que ela venha como uma faca, separando o antigo homem e o homem que o Senhor está reavivando. E que o seu Espírito Santo desça sobre cada um de nós aqui e comece a agir na minha vida, depois na vida de cada um individualmente. A diferença que nós podemos fazer pelo Evangelho, Senhor, ela começa numa decisão de ser imediato, de correr agora, porque não tem amanhã. Que a gente não perca tempo mais com sua palavra, Senhor. A gente não deixe algo tão precioso quanto a cruz de Jesus aplicada num buraco, tampada, com medo de quem o Senhor é. O Senhor não é nada do que aquele servo falou. Um Senhor que confia em nós, meros seres humanos, a levar a palavra e ser o seu corpo. Imperfeitos como somos, o Senhor confia em nós. Eu te peço que essa palavra mexa com a gente, Senhor. Que a gente possa começar a aplicar, espalhar o seu dinheiro para tudo quanto é lado e ver os frutos que vão vir disso. E que se dobrem, Senhor. E que retornem. E que o Senhor fique satisfeito e coloque mais responsabilidade na nossa vida e mais vontade de falar. E a gente continue crescendo. E o Evangelho amplie cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.